Olá, cara pessoa querida que me ouve, como você está? Estamos nós aqui, mais um sabadão para falar sobre autoestima, mais um sábado de microcast da Academia de Autoestima. Hoje é o microcast número 32. Como você deve ter lido, o tema de hoje é crença, são crenças. E antes que você diga, ai Marina, que assunto batido esse, me ouve. Vamos lá, o que é uma crença? É uma convicção, uma certeza, algo que você toma como verdade. Contudo, entretanto, porém, todavia, as crenças, aquilo que você toma como verdade, nem sempre é. E isso dá um pano para manga, porque até você se dá conta que o que você acredita, às vezes que você passou a vida inteira acreditando, não é verdade, ou não é bem uma verdade, pode causar tanto sofrimento, tanta confusão. E no caminho de desenvolvimento de autoestima é inevitável trabalhar as crenças, identificar quais são as crenças limitantes e trabalhá-las. Toda crença é ruim? Claro que não. A crença que você tem, que se você colocar o dedo na tomada você vai tomar um choque, te previne de pôr o dedo na tomada e tomar um choque. A crença de que o sol vai nascer amanhã te permite fazer planos, te permite sonhar. São crenças bastante óbvias, mas que a gente não pensa a respeito delas, né? Existem crenças óbvias a respeito de si mesmo também. Por exemplo, eu sei que eu sou baixinha, eu sei que eu sou indisciplinada, sei que eu tenho dificuldade com exatas, sei que meu pecado capital é a gula, sei várias coisas sobre mim que são bastante óbvias e sempre foram. Mas existem outras que eu custei a descobrir, existem outras que eu descobri há pouquíssimo tempo. E eu tenho certeza que existem outras crenças que eu ainda vou descobrir. E nem só as crenças negativas nos afetam de maneira negativa. Por exemplo, enquanto eu crescia, enquanto eu me desenvolvia, eu ouvi coisas do tipo: você tem uma alma nobre, você tem uma grandeza de espírito, você tem pensamentos e sentimentos elevados. Ai, que gostoso ouvir isso, né? Não dá um afago no ego? Ai, olha só como eu sou uma pessoa boa. É bom se ver assim. A vaidade vai, a loucura. Essa é uma crença boa para ter a respeito de si mesmo, né? Mas olha só, porque eu acreditei nisso que me falaram, porque isso virou uma crença para mim, o que aconteceu? Eu passei a agir cada vez mais em conformidade com esse papel que eu assumi para mim, com essa identidade que eu assumi para mim. E o que faz uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem uma alma nobre? Pelo menos para mim, a característica principal é de uma pessoa altruísta, de uma pessoa nada egoísta, uma pessoa que se doa. E nessa, minha gente, eu me ferrei muitas vezes. Eu fiz coisas que eu não queria, eu deixei de fazer coisas que eu queria, porque afinal de contas, é isso que uma pessoa nobre faz. Eu me sacrifiquei em alguns momentos que me causaram muita dor mesmo. Por acreditar que uma pessoa com um espírito nobre se sacrifica e faz de tudo para ajudar o seu próximo, eu me anulei feio. Em algumas ocasiões, eu feri a minha essência, eu feri até mesmo a minha alegria, a minha espontaneidade. Eu deixei que roubassem isso de mim à medida em que eu me anulava, à medida em que eu me sacrificava. Foi custoso demais até a hora que caiu a ficha, que eu não estava fazendo vestibular para ser santa, que enquanto eu estava querendo ajudar, eu não estava me ajudando, muito pelo contrário. Enfim, superado. Tô lembrando de um outro exemplo aqui. Alguns anos atrás, uma seguidora entrou em contato comigo, bastante chateada com ela, com as atitudes dela, porque ela percebeu que ela não estava se valorizando, ela não estava tendo um autocuidado adequado. Era uma menina nova, ela estava sendo muito promíscua. Estamos no século XXI, cada um dá o que tem, mas eu vejo que muitas mulheres, por causa desse discurso, se sentem mal depois, se sentem usadas, se sentem desprezadas e isso afeta muito a autoestima. Mas não vamos entrar nesse ponto aí não. Enfim, essa moça costumava ter muitos parceiros sexuais, era uma coisa bem de sexo casual mesmo. Só que isso machucava ela. Ela vestia essa pose aí de mulher descolada, moderna, só que ela estava ficando profundamente ferida com essa situação. E aí eu fui conversar com ela, fui fazendo perguntas para tentar entender, mas principalmente para ajudá-la a enxergar a situação de uma outra forma. E aí chegou num ponto em que ela disse que o problema é que ela era feia e que nenhum homem ia querer namorar com ela, nenhum homem ia querer andar de mão dada com ela.
Quando eu ouvi isso, eu fiquei um pouco espantada, porque a gente conversava pelo WhatsApp e eu olhei a foto dela, era uma menina super bonita, bonita mesmo, um corpo bonito, um cabelo bonito, um rosto bonito, uns dentes bonitos, um sorriso bonito, e não fazia sentido ela se achar feia. E aí eu continuei fazendo algumas perguntas para ela para entender de onde veio essa ideia, de onde veio essa crença. Até que a gente chegou no jardim de infância, onde ela sofreu um bullyingzinho por parte dos meninos. A gente sabe como são as crianças nessa faixa etária. E eles chamavam ela de feia desengonçada. E ela cresceu acreditando nisso, ela cresceu com essa crença. Ela cresceu se vendo dessa forma, não importava que o espelho ali na frente dela dissesse o contrário. E olha só onde essa crença levou ela. A achar que ela precisava se oferecer sexualmente para poder ter um parceiro, porque o que na verdade o que ela queria era ter um namorado, ter um relacionamento sério. E isso fazia ela se sentir péssima. Ela fez esse plim, ela fez essa ligação de que essa crença que começou lá no jardim de infância estava sendo arrastada até o começo da idade adulta dela, estava influenciando a forma como ela se comportava, estava causando dor. Então, quando ela tomou consciência disso, ela pôde ressignificar. Eu não lembro exatamente das palavras dela, mas ela me disse alguma coisa assim: eu não acredito que eu passei esses anos todos dando importância para o que aqueles remelentos falaram para mim. Eu não sei se você que está aí me ouvindo já teve esse momento de plim, quando você entende uma coisa e tudo faz sentido. Nossa, isso é tão libertador. Aí eu entro de novo na questão do autoconhecimento, né? Só quem se investiga, quem se futuca é que tem esses momentos. Tô lembrando aqui de um outro exemplo para te ajudar a entender como as crenças funcionam e como elas afetam as nossas vidas e a nossa autoestima. É uma pessoa que já tinha passado por diversos relacionamentos abusivos. Ela me disse que nunca tinha passado, nunca tinha vivido um relacionamento saudável. É claro que existem várias questões, mas em um determinado momento nós chegamos às crenças dela sobre o amor, às crenças dela sobre relacionamentos. E quando essas crenças vieram à tona, quando foi possível pensar sobre essas crenças de uma forma ativa e reflexiva, aí também aconteceu esse momento de perceber por que as coisas aconteceram como aconteceram, mas principalmente porque ela se comportou como ela se comportou. Sabe aquelas situações que a gente olha de fora e não entende como é que a pessoa tá passando por aquilo? Como é que um mulherão desse, bonito, inteligente, interessante, tá passando por isso, tá aceitando isso? Pois é, não julgue, porque a gente nunca sabe o que a pessoa passou, qual é o histórico, qual é o passado, quais são as marcas, quais são as feridas que essa pessoa carregue. Por mais que olhando de fora não faça o menor sentido. Mas vamos voltar aqui para as crenças. Algumas crenças que ela tinha eram do tipo: quem ama suporta tudo, o amor supera tudo. Eu acho que só é possível ser feliz com alguém. Para um relacionamento dar certo, a mulher tem que se sacrificar. Ruim com ele, pior sem ele. Toda mulher precisa de um homem. Todo homem é igual. Esse tipo de coisa que a gente ouve enquanto a gente está crescendo vai ficando gravado, né? E o que acontece quando isso se torna uma crença? Você age de acordo com ela. Você age em conformidade com ela. Então, quando ela se percebia passando por situações abusivas, ela pensava: não, mas quem ama supera tudo. Não, a mulher tem que se sacrificar. Mulher precisa ter um homem. Então é melhor ficar com esse traste aqui do que ficar sozinha. Como muitas mulheres pensam. Gente, independente das outras áreas da sua vida, dá uma investigada no que você pensa sobre amor e relacionamentos. A grande maioria das mulheres que eu já atendi tem crenças negativas, limitantes sobre isso, porque a geração dos nossos pais reproduziram o que as nossas avós falaram. E você sabe tão bem quanto eu que o mundo mudou demais de lá para cá. Ainda bem, graças a Deus, o nosso espaço como mulher é outro. Só que a gente continua ouvindo as mesmas crenças dos nossos avós, dos nossos bisavós. E essas crenças sobre relacionamento, nossa, como elas dão problema. E relacionamentos abusivos em geral são fogo, são combustível para quem tem uma baixa autoestima, uma autoestima negativa. Então, minha queridinha, eu aconselho fortemente que você vá se investigar, vá descobrir o que você pensa sobre si mesma, sobre o mundo, sobre os homens,
sobre mulheres, sobre relacionamentos, sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre felicidade. E cheque, veja se essas crenças são verdadeiras, veja se essas crenças fazem sentido, porque muitas vezes elas não servem, muitas vezes elas não fazem sentido, muitas vezes são verdadeiras âncoras puxando você para baixo. Vou falar mais uma vez, tá difícil para você digerir tudo isso? Tá difícil para você se entender, assimilar coisas pelas quais você tenha passado? Procure ajuda profissional. Tira a roupa da Mulher Maravilha de achar que você precisa resolver tudo sozinha. Isso não dá certo. Estamos no meio de uma pandemia, eu tô com a sensação de que o mundo tá virado de perna pro ar, mas a vida vale a pena. Você vale a pena. Nunca desista de você. É isso então, vou ficando por aqui. Escreve pra mim, dá sugestões de áudio, elogia, critica, sei lá. Entre em contato, academiadeautoestima.com e nas redes sociais, @Academia de Autoestima. Espero te encontrar aqui no próximo sábado. Se cuide, seja a sua prioridade.